Continuamos apresentando o projeto Casas da Nossa História. Agora mostrando a casa que pertencia à família de José Astolfi Thalia Dall'Acqua, lá na linha 3 de Maio, em Guaporé. Essa casa foi construída em 1956 e habitada pela família desde 1957 até 1974. Tinha mais ou menos 103 metros quadrados na casa e outros 103 metros quadrados no porão. Essa maquete, construída na escala de 1 por 25, pôde ser feita através do apoio de Ornélia Astolfi Ross, em memória, e seus filhos Adriana, Andréia e Herbert. E também de Elza Astolfi Braga e seus filhos Marília, Tânia, Luli, Luciana, Gerson e filhos. Agora, vendo um pouquinho mais da casa, aos que, como eu, tiveram a oportunidade de passar algumas férias aí em Guaporé, certamente vão se lembrar dessa entradinha aqui, né? Com a escadinha, com 4 degraus, aí o caminhozinho rodeado por ciprestes, né? Com o piso de tijolo. E aí vamos conhecendo a casa, né? E vamos aproveitar aí para ver. Aqui o sol está nos complicando um pouquinho, né? Mas podemos ver na entrada da casa as irmãs Elza, Clara, Zélia e Ornella. Vamos dar uma circulada na casa. Essa casa ficou bastante grande, ela tem praticamente, e muito importante também aí o casal Thalia Dall'Acqua e José Astolfi aí na janela daquele que era originalmente o quarto deles. Vamos seguir aí conhecendo um pouco mais da casa. Na lateral também, aí vemos que tinha uma floreira, uma escadinha e aí a escada que levava para a cozinha. Também não dá para esquecer aí na parte frontal temos essa árvore que na verdade era um pé de marmelo, né? Quem não lembra das varinhas de marmelo aí, todos certamente se comportavam bastante. Na parte de trás da casa, aí uma das 2 entradas para o porão. E também tinha uma entrada lateral para o porão. Um detalhe importante dessa casa é que quando eu a conheci, muitos de nós a conhecemos, ela já tinha uma cor assim, puxando para um laranja, meio rosa, né? Mas ela originalmente era pintada em cor alumínio. Aí buscamos isso através de uma foto antiga que existia e também os comentários das tias. Ela antes era feita, na verdade, na cor alumínio. Agora a tia Maria vai contar um pouquinho mais de como era essa casa. Ela viveu lá por alguns anos. Fala para nós aí, tia Maria. Bom, a gente foi para essa casa no verão. Eu acho que era começo de verão, eu não sei precisar um mês. Mas a gente deixou a loja e aos poucos foi se instalando a mudança. E quando a gente entrou definitivamente, com a casa já toda arrumada, eu não me senti bem, não. Eu não tinha vontade de ficar dentro de casa. Eu ficava dentro de casa o mínimo possível e me ajeitava lá fora na área ou embaixo desta árvore aqui. E foi que me acostumei aos poucos. Agora, por que tu não gostava da casa? Claro, eu não gostava da casa porque eu acho que eu me achava com muita parede e a casa era muito estreita, não tinha espaço. A gente estava acostumada à casa da loja, muito mais espaço para a gente circular.
um espaço diferente, inclusive de caráter diferente, e ainda havia o sobrado com aqueles quartos e aquele onde toda a família, todos nós dormíamos, menos o pai e a mãe. E aqui nessa casa eu me sentia abafada, sufocada. Parece que o pé direito, em proporção ao pé direito da loja, era baixo, embora não fosse tão baixo como tantas casas que eu conheci depois. Mas eu passei um verão me sofrendo por falta de espaço. Então, quanto muito, ou então a gente ficava lá fora no jardim, que ainda não era um jardim, a maior parte do tempo. E lá fora é muito mais agradável. Enfim, fui me acostumando, como todo mundo se acostumou, e vivemos lá, ficamos não sei quantos anos, não me lembro. Até 1974, quando a nona saiu de lá. Eu sei que lá papai faleceu nessa casa, foi velado nesta casa. Nessa escada lateral aqui, o Fernando quebrou uma perna. Fernando do Evaldo, que tinha 5 anos, eu acho, 4, não sei. Em todo caso, foi uma época muito boa depois. Temos que reconhecer, sim, porque aqui a gente reuniu a família muitas vezes. Mesmo quando o papai e a mamãe foram envelhecendo e o pai ficou doente, a gente decidiu que nenhum fim de semana o pai e a mãe ficariam sozinhos, sem alguma família de filho em casa. Então, era fácil, nós de Novo Hamburgo, Evaldo, Miriam e eu, íamos com as crianças de 2 em 2 semanas a Guaporé, obrigatoriamente, sexta-feira à noite, e de lá vínhamos embora domingo à tarde. E então a gente ia, já de repente telefonava-se para o Renato, que vinha lá de Putinga, passar o fim de semana. O Janir e a Clara vinham quase todas as semanas, então a gente tinha encontros muito bacanas, muito amigáveis, com muita alegria, e isso era muito bom para o pai e para a mãe. Em todo caso, essa casa depois acabou sendo um lar, no verdadeiro sentido da palavra. Eu fiz de um quartinho pequeno o meu quarto, mas depois também um quarto grande, onde havia também, foi quarto de todo mundo, e não havia, sim, um quarto exclusivo para alguém, a não ser para o pai e para a mãe, porque sempre tínhamos visitas. E tínhamos também um quarto lá embaixo, na parte do porão, e precisando, a gente também podia usar aquilo que chamamos de porão, mas era um ambiente muito bacana, porque estavam lá todos os livros da família, numa grande estante, colocados, coleções de livros, jornais, etc. Era um ambiente agradável lá embaixo também. Então, de lá partiu definitivamente o pai quando faleceu, e depois, quando a mãe também ficou sozinha depois da morte do pai, ela também se despediu da casa e foi morar comigo em Novo Hamburgo. Tirando a primeira fase de adaptação, a casa foi muito boa. Lá na casa foi festejado, foi feito o casamento da Ornella. Ornella e Roberto Ros casaram na sala principal da casa, foi adequada para a cerimônia de casamento. E a festa foi feita
em outro lugar, no clube. Então tivemos lá muitas visitas de muita gente, de parentes. Tivemos o casamento da Ornella como um evento e também o falecimento do pai, que foi velado nesta casa, como antigamente não havia a capela mortuária em Guaporé. Os enterros, os velórios eram feitos na própria casa do falecido. Também as bodas de ouro foram aí, né? Também foi comemorado, se comemorou o aniversário de 50 anos de casamento do pai e da mãe, com a visita de muitos parentes. Inclusive, houve um momento nessa casa em que as 10 irmãs, minha mãe com suas 9 irmãs, se encontraram pela primeira e única vez na vida. Então, muitas delas não se viam há mais de 30 anos. Então, a casa também foi o cenário do reencontro de 10 irmãs que curtiram a companhia uma da outra e nunca mais se viram uma só vez na vida, todas reunidas. E nunca mais depois foi possível reunir mais do que 2 ou 3 no mesmo momento. Mas a casa marcou sim, datas muito importantes da família. Hoje, eu olhando para essa cópia, essa maquete aqui, fico contente por termos tido lá dentro tantos momentos bons para muita gente da família, para toda a família, muitos parentes que vinham nos visitar, onde sempre havia um quarto para serem hospedados. Isso. Muito bem, tia Maria. Obrigado pelas informações. Vamos agradecer mais uma vez aí as 2 famílias aí que ajudaram enfim, para a construção dessa casa aí, que foi pela Ornella Astolfi Ross, em memória, seus filhos Adriana, Andréia e Herbert, e também Elza Astolfi Braga, e seus filhos Marília, Tânia, Luli, Luciana, Gerson e filhos. Obrigado a todos. E esperamos aí nas próximas semanas estar mostrando outras maquetes que fazem parte da história da nossa família.